Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Diniz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lentes Abertas, um espaço dedicado ao repórter cinematográfico brasileiro, aquele que passa uma vida inteira mostrando o mundo aos outros e que agora vem no nosso podcast para contar das suas experiências profissionais e, quem sabe, falar um pouco dos bastidores da notícia. E no Lentes Abertas de hoje, Daniel Andrade. Daniel Andrade, o bom Fala aí, meu pastor. amigo. Fala aí. Tranquilo, na paz? Na paz de Deus, e Que você, como legal. vai, meu irmão querido? Eu estou muito feliz. Eu estou curtindo a minha aposentadoria, né? Depois de 45 anos de trabalho. Estou aqui no oeste do Paraná, na cidade chamada Matelândia, mas eu estou muito feliz de participar desse momento, desse encontro tão especial, porque a nossa profissão é uma profissão muito boa, muito valorizada, mas muita gente não conhece os bastidores por trás das câmeras e agora eu creio que a gente possa contar experiências diferentes, né? E com certeza outros grandes profissionais irão participar. Eu estou muito feliz, Marcelo, você realmente sempre sendo pioneiro aí nessa nossa profissão, que eu gostaria que a gente tivesse assim memória. Lá na Globo tinha a Memória Globo, e agora a gente vai ter memória lentes, enfim, não tem memória agora, Que bom. porque eu sinto, Marcelo, que às vezes, né, eu paro, alguém me pergunta, né, aqui na cidade, meus netos, os amigos e tal, pô, conta uma história e tal. Aí quando eles ficam sabendo que tinha isso, que tinha aquilo, agora, por exemplo, eu fui chamado para fazer um depoimento, né, para o repórter Tino Marcos, né, meu companheiro de vários anos de trabalho, né, ele começou praticamente comigo na Copa de 90, e, cara, quem veio gravar foi meu neto, Daniel Silveira. Meu neto tá bombando, cara. Tá com uma produtora aqui em Matelândia, com a esposa, e ele gravou, tem que ver a qualidade. Então, Peraí só um eu tô muito pouquinho. feliz, cara. Peraí só um pouquinho. Ah, Peraí. Você, Daniel Andrade, foi convidado para hum, participar de um documentário, de uma participação com o Tino Marcos, seu colega de perfeito. longas datas. Nós vamos contar coisas do Tino Marcos aqui. E aí, quando veio a produtora para fazer esse material, era o seu neto, o cinegrafista? Exatamente. Foi a produção da Globo, né? É uma homenagem que vai acontecer no Caldeirão do Mignon, né? Vamos fazer uma homenagem ao Tino. E aí tinha que gravar. A princípio, eu ia gravar no celular, normal, né? Cara, aí meu neto falou, não, eu vou gravar pro senhor. Cara, montou câmeras, montou áudio especial, depois foi pro computador, tirou umas olheiras do vovô, tirou algumas coisas. Cara, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado, quer dizer, primeiro por participar da homenagem pro Tino, né? Que a gente praticamente a gente começou junto. Mas, pô, meu neto gravando, cara, isso é um privilégio, isso não tem preço. Enfim, estou muito feliz. Como foi que tudo começou na sua carreira ali na TV Globo Rio? Como que você conseguiu chegar a ser cinegrafista da Rede Globo Rio? Porque a época, quando você começou, ainda não era repórter cinematográfico a nomenclatura correta, não é?
Então, assim, como foi o seu começo na Rede Globo? Como foi o seu começo na carreira profissional? Na verdade, eu queria dizer que você, quando está jovem, adolescente, jovem, você começa a sonhar o que você vai fazer da sua carreira, tá? O que vai ser? A menina quer ser professora, comissária de bordo, o homem quer ser bombeiro, enfim. Eu confesso que eu tinha algumas ideias. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia ser um repórter cinematográfico. Mas eu não falo destino, mas que Deus preparou para mim, porque eu morava do lado da TV Globo. O meu passeio para o mercado, para tudo, era pela TV Globo. E eu nunca sonhei em trabalhar na TV Globo. Aí eu fui para o quartel, 18 anos, quando eu saí, eu falei assim, sei lá. Aí cheguei para uma vizinha lá onde eu morava, que ela trabalhava na TV Globo, eu falei, fulano, como é que faz para chegar na Globo, trabalhar na Globo? Ela falou, não é fácil, mas também não é tão difícil, porque lá são os militares e tal. Aí eu falei, beleza. Aí botei uma roupa bonitinha, falei para a família, ó, eu vou lá na Globo, pede a Deus aí para dar tudo certo. Aí cheguei lá, fiz então consegui chegar lá no gerente lá, e aí ele perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, sei dirigir. Eu tinha saído do quartel, eu dirigia no quartel, muito pouquinho, mas eu tirei a carteira no quartel. E aí comecei como motorista. Fiquei realmente. O que foi muito bom foi que eu fui trabalhar no jornalismo. Então eu fui ser motorista do jornalismo, porque naquela época não tinha celular, não tinha essa comunicação como tem hoje. Então o que eles fizeram? Eles me botaram para dirigir Kombi para o jornalismo. E eu morava do lado, era muito fácil qualquer coisa eu chegar enfim. Então eu comecei como motorista 1973. Como todo bom profissional, não é? Você foi um ótimo motorista e um grande observador. Essa é a minha percepção, porque eu já tive um auxiliar que passou exatamente por esses passos que você passou, tá certo? E me fala, o que que o que que te levou, Daniel, a observar a profissão de cameraman, de cinegrafista? O que que te levou a ter curiosidade por aquela profissão específica enquanto você estava dirigindo ainda para a TV Globo Rio? Eu fui ser assistente, desculpa, motorista do Reinaldo Menezes, um baita de um profissional, né? Também já está aposentado, e meu vizinho. E ele tinha também Orlando, foi tudo criado comigo, né? Tudo vizinho. Jogava bola de gude, e eles formaram uma equipe, porque como a gente morava ali do lado, então era uma equipe que pegava às 6 da manhã. Então a gente ia trabalhar junto, ia a pé para o trabalho. E aí, o que acontece? Eu comecei a ficar empolgado, aquela coisa de você estar com aquele carro, podia entrar em qualquer lugar, jornalismo. E aí chegava, por exemplo, no local da matéria, o Orlando, no início, ele não estava muito empolgado, né? Mas demorou muito para ele ser contratado. Ele pegou e falou, ele saiu. Porque ele saiu, eles não contratavam, não era muito fácil contratar um assistente e que era um processo. Então, eles deixaram só eu e Reinaldo. Só que o Reinaldo era um novinho, né? Namorava o dia todo. Então, aí Reinaldo, quando eu chegava com muita vontade, muito gás. E aí a gente começou. Eu chegava nas matérias, às vezes a maioria não tinha repórter, era aquela mudinha, era muda, câmera muda, né? E a gente gravava tal, e chegava no outro dia, e mandava para o Moviola e revelava. E aquilo começou a me dar aquela empolgação, cara. Cara, eu chegava empolgado, eu chegava numa batida de polícia, chegava lá, eu tava lá no meio do negócio. Então isso foi me dando uma alegria, uma satisfação de, cara, eu estou trabalhando no jornalismo da Globo. E isso me motivou a ponto de, logo depois, eles criaram uma equipe para trabalhar na madrugada,
porque depois que Uhum. caiu o elevado da Paulo de Fronten, a gente até conta no especial da Glória Maria, recentemente, eu fui no Rio para gravar, né, da falecida Glória Maria, baita de uma profissional, e a gente falou sobre isso. A Globo não tinha equipe de madrugada, então quando caiu o elevado, foi de madrugada, 6 da manhã, até chegar a primeira equipe, então eles entenderam o seguinte, poxa, um jornalismo desse grande como é do jornalismo, da Globo, tem que ter uma equipe da madrugada. Eles criaram a equipe da madrugada, foi o Reinaldo, é o cinegrafista, e o Sérgio Guios, nosso colega Sérgio Guios, que está em Londres, acabou de se aposentar, Sérgio Guios, um Sérgio baita de um Guios profissional. Sérgio Guios. foi Sérgio o Guios era meu, assistente. foi o meu tutor de Uniglobo. Eu fiquei com Olha que nota legal. 9,6. Ele foi o meu Olha que tutor de beleza. Uniglobo, quando eu trabalhei na Eu tenho filial da certeza TV que ele vai Ecologia. assistir, o Sérgio vai assistir e ele vai ver. Aí o Sérgio Guios, o que acontece? Era de madrugada. O Sérgio Guios era garotão, pô, molecão, Zona Sul e tal. E ele queria seguir a profissão, mas pô, de madrugada. Então, aí o que acontecia? Ele e o Reinaldo praticamente chegava no carro, né? Ficava meio. Ia dormir. E aí, quando a gente chegava na matéria, e eu parava o carro, eu já ia pro equipamento, já estava tirando o equipamento para fazer isso, fazer aquilo, já pegava a câmera. Aí o Sérgio Luiz falava assim, ô cara, peraí, eu que sou o assistente, falei, ah, beleza, cara, mas tu tinha que chegar antes, pô. O assistente tem que chegar antes, cara, enfim. Mas foi tudo na boa. Mas tudo foi Deus me conduzindo na minha profissão. Você falou aí Ah, na mudinha, tá? Vamos contemporizar essa câmera. Essa câmera, salvo engano, é uma câmera que tem uma foto sua. Daqui a um pouquinho nós vamos passar um slide aqui. Tem uma foto sua com essa câmera. É uma câmera de cinema, é isso? Que não captava áudio. exatamente. Não, não, veja bem, eu não sei exatamente qual a câmera que você vai mostrar, mas eu tenho uma câmera que eu estou segurando, que foi uma câmera que a Globo fez, enfim, essa é uma CP, essa câmera tinha áudio, mas eu Uhum. tenho as câmeras menores, que é a Reflex, eu tenho essa pequenininha, né, que essa câmera, você botava o quê? 40 pés de filme, e essa câmera era mudinha, como a gente falava. Então a Uhum. gente ia, gravava é, é, as cenas, buraco na rua, árvore caída, essas coisas todas. Eles revelavam o filme e chegavam no dia seguinte e botavam no jornal local, Jornal Hoje, dizendo, aí fazia um texto, enfim. Então essa é a muda. Eu comecei com essa câmera, praticamente. Depois vieram a reflex, vieram as câmeras mais pesadas, aí já tinha o som que é, no caso, o Nagra, aquele som ligado ali, acoplado e tal, e depois vieram as câmeras mais modernas, que era a câmera CP, que já não precisava ter um gravador do lado, né? A própria câmera tinha o seu controle de áudio. Quem foi o primeiro cara que te deixou pegar na câmera e gravar definitivamente? E quem foi esse professor, esse mestre que te levou a uma promoção de repórter cinematográfico? Você lembra desse cara? Ah, claro que eu lembro, esse cara é Reinaldo Menezes, é meu amigo até hoje. O Reinaldo Menezes, o que acontece? Depois que o Sérgio Guios saiu da madrugada, a mesma coisa que aconteceu durante o dia com o Orlando, que era o assistente, o Sérgio Guios também saiu. Ele saiu para ficar durante o dia. Então ficou praticamente na madrugada eu e Reinaldo Menezes. Só que o Reinaldo, volto a te falar, ele namorava o dia todo, esse sem vergonha do Reinaldo, baita de um profissional. Aí ele chegava de noite, ele estava com Esse sono. sem vergonha Aí quando. soa como Ah, um adjetivo de muita qualidade, sabe? Não é não, um. esse é meu. Aí o que acontece? Quando chegava num determinado lugar, vamos lá, na Avenida Brasil, um acidente lá de 5 carros. Aí quando chegava lá, Reinaldo, demora, levanta. E eu já estava com a câmera pronta. Volto a te falar, é câmera película, é de cinema, né? Para revelar. Uhum. Aí ele olhava assim, Reinaldo acordava, olhava assim e falava, Pipo, me chamava de Pipo, olha que coisa, Pipo, amigo, povo. Ele falava, vai lá, pode filmar. Cara, aí eu ia filmar. Eu já tinha uma noção, porque eu via ele filmando, ele, pô, um baita de um professor, então eu ficava vendo.
Aí eu filmava. Aí chegava no dia seguinte, ele ia assistir o jornal e olhava e fazia, a- avaliava, né? Ele chegava de noite, pô, olha só, não gostei, tu fez muita zoom, não gostei. Aí começa a fazer aquela, aqueles comentários. E aí eu fui me aperfeiçoando. Mas praticamente quem me deu a oportunidade foi Reinaldo Menezes, e praticamente isso tudo aconteceu na madrugada, porque na madrugada, eu, como falei, eu era assistente, eu era repórter cinematográfico, na verdade era cinegrafista na época, e eu Uhum. era repórter de plantão. Então, com isso, só que eu estava, aí eu voltei a estudar, isso me motivou. Durante o dia, eu dormia só na parte da manhã, eu ia estudar. Aí, o que que acontece? Apareceu uma oportunidade, porque eu estava com muita sede, e eu já estava filmando já bastante, né? É, aí apareceu uma oportunidade para trabalhar durante o dia como assistente do José Andrade, que agora eu quero parar para fazer honrar e fazer uma homenagem. O José Andrade foi o maior profissional da nossa profissão, da nossa área, né? Que nos, era o nosso pai da profissão, porque ele dedicou a vida dele toda à nossa profissão. Por quê? Ele não casou, foi uma opção dele, ele casou com a nossa profissão. E aí, o que acontece? Eu fui ser assistente do José Andrade. Até teve uma matéria que a gente fez no Jardim Botânico, nós dois, e aí foram fazer. Como é que vai botar o crédito? José Andrade, claro que era o. E aí alguém falou: como é que é teu nome? Eu falei: meu nome é Daniel Andrade Azevedo. Aí eles falaram: não, José Andrade. Ah, tu é o filho do José Andrade e tal. Ficou Não. aquela toda. Olha que responsabilidade. Aí E vou te olha que falar. privilégio. O José Aham. Andrade estava muito, com um problema muito sério de coluna, que é uma consequência da nossa profissão, né? Agora não, as câmeras são muito leves, mas naquela época tinha câmera de 18 até 20 quilos. Depois foi diminuindo. Mas o Zé Andrade teve um problema sério de coluna e ele já não estava aguentando mais segurar a câmera. Ele fazia muitas coisas no tripé. Então eu fui o último assistente do José Andrade. E aí chegou uma hora que ele não tinha mais condições. Aí o que a Globo fez? Eu vou honrar esse profissional. E aí colocou o José Andrade para ser um instrutor da rede. Então ele viajava o Brasil todo e ele fazia cursos. Ele era um papa, onde ele chegava, inclusive durante muito tempo, quando eu chegava, todo mundo falava José Andrade. Não, não, eu sou o Daniel Andrade, eu sou assistente do José José Andrade. Andrade E aí, qual foi o. chegou a fazer parte do time da Uniglobo, porque deixa eu só explicar aqui para os telespectadores, para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente. Nós somos dois profissionais. Daniel passou a maior parte da vida dele, se não a vida inteira, de repórter cinematográfico dedicado à Rede Globo de televisão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras emissoras, inclusive em uma afiliada da Rede Globo, aonde eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Uniglobo, que era um curso interno da Rede Globo, das instituições Globo. A Rede Globo ela tinha esse curso, por favor me corrija, Daniel, se eu estiver falando alguma besteira. Ela tinha esse curso que ela fazia uma reciclagem de forma a unificar a linguagem dos repórteres cinematográficos da emissora, correto? O José Andrade ele fez parte do Uniglobo, ele colaborou com o Uniglobo, você sabe alguma coisa disso? Não, ele fez o tempo todo. Eu, por exemplo, eh, eu já estava filmando, já estava com bastante, não experiência, já estava com bastante bagagem assim de filmar e tal. Teve um curso na Globo, que foi quem deu o curso foi o José Andrade. E foi um curso que tinha gente começando, mais ou menos, e outros já tá. E a gente foi desde o Beabá. E foi um curso excelente, né? E o José Andrade que foi o nosso instrutor. Então, mas ele fazia parte desse projeto, mas ele era muito mais completo, porque ele fazia em todo o Brasil, em todas as afiliadas da Globo.
ele ia dar esse curso. Uhum. Então, cara, ele chegava nesse lugar, Alagoas, Maceió, chegava no Recife, chegava no, sabe, ele parecia, tipo, quando ele chegava, ele trazia uma água no deserto, sabe? Uhum. E isso, daí saíram grandes profissionais. Então, o Zé Andrade, realmente, eu tenho muitos profissionais que eu posso falar, e eu vou falar alguns, mas o Zé Andrade é a nossa referência. Eu diria que é o nosso mestre eterno. Eu vou te pedir a gentileza de colocar aqui, para quem está nos vendo, algumas fotos. Vê se você consegue ver essas fotos aí. Você consegue ver as fotos? Ayrton Senna, É uma delas, né? essa aí foi a primeira viagem minha. Aquela viagem foi em Moscou e essa também foi em Moscou. Esse aí é o time de futebol. A gente E essa aí foi 2002, meu amigo Tino Marco, meu amigo Álvaro Santana, essa lenda. E aí E nosso essa aí? Pelé, Galvão Bueno. Olha que privilégio. E aí o Pelé já estava um pouquinho, né, com a idade mais avançada. Glória Maria, minha eterna companheira de trabalho, nós começamos juntos, Vou né? parar nessa foto aí porque é o seguinte. Eu nem vou falar do Pelé agora. Vou até deixar uma música de fundo aqui para. Eu queria que você falasse da Glória Maria, porque tem uma pergunta que o povo brasileiro faz, né? Eu não sei se alguém já perguntou isso para você, quantas pessoas sabem que você trabalhou com ela. Todo mundo queria saber a idade da Glória Maria. Você sabe qual era a idade dela? A idade real? Claro que eu sei. A idade da Glória Maria são 3 anos mais do que eu. Eu estou com 72 anos. Eu faço em setembro de 2026, 73. Se ela estivesse viva, ela estaria fazendo 76. Tá vendo aí, Ela tem Brasil? 3 anos. Embora ela estava com uma pelezinha De de uns pêssego, né? De pêssego. 62, por aí, não sei. Ela se cuidava muito, cara. Ela era uma parceirona. Eu guardei esse momento aqui porque é uma pergunta. Você deve saber disso, que todo mundo no Brasil gostaria de saber da idade da Glória Maria. E eu falei assim, um dia, É, entrevistando um cara que trabalhou com ela, não é? É, nós iremos saber disso. Eu vou tentar trazer essa foto da Glória Maria depois, mas antes disso eu vou fazer uma outra pergunta relacionada a ela. A foto que a gente viu aí tinha um asa delta atrás. E um certo amigo meu, repórter cinematográfico da Rede Globo Rio, não começa a rir, que você vai ter que contar a história, rapaz. Me conta, Daniel Andrade, você colocou a Glória Maria para voar de asa delta, rapaz. Que história foi essa? Como foi essa história da asa delta com a Glória Maria? na verdade, a Glória, a Globo fez um especial com 4 capítulos, né? Excelente história. Quem não conhece a Glória vai ver no Globoplay, que tem lá a Glória Maria. E ela sempre foi uma pioneira nas coisas, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, que a Glória, ela tinha medo até do escuro, ela tinha medo. Mas, cara, quando ela chegava na matéria, cara, ela se transformava. E outra coisa, ela não tinha não para ela. Tipo assim, a gente falava assim, Glória, sobe ali que a gente vai fazer uma passagem. Ela subia. Glória, olha só, a gente vai fazer um vídeo, uma gravação, você descendo da Asa Delta. Vai ser a primeira repórter, a primeira mulher, não sei, que vai mostrar aquela emoção. Cara, aí aquela época, né, assim, tem microfone sem fio, essas coisas, câmera, a gente, sabe, estava muito no começo, né? Então a gente deu Uhum. um jeito, pediu ajuda dali e daqui, e nós colocamos, cara, mas a cara que ela faz na largada, na corrida, cara, é uma cara de desespero. E o pior de tudo, cara, é que você que está filmando, você, depois que acontece, você fala, caramba, onde a gente foi botar a Glória Maria? Mas com todo respeito, a gente não coloca nada
que seja para correr risco, né? A gente sabia que ia fazer um maior sucesso. E ela Uhum. fazia, né? Ela valorizava pra caramba, cara. Então, isso dava muita emoção. E ela era assim, a Glória era isso. Por quê? Porque ela era povo. Então, o povo queria ver, se sentir ali na Glória. Então, ela fazia. Então, ela foi esse fenômeno por causa disso, por causa da espontaneidade. E a gente botou para ela pular. E o detalhe que a gente só tinha uma câmera. E aí eu falei para o instrutor, falei, o seguinte, ó, cara, eu preciso fazer a largada, eu tenho que fazer ela chegando. E ela é um Conrado, é lá em cima na pedra. Então eu falei assim, ó, fica enrolando, enrolando, vai para lá, vai para cá, porque a gente tem que chegar lá embaixo, cara. Naquela época não tinha, hoje tem Pô, mas você não era 10 amigo câmeras. dela, cara. Você não era amigo dela. Como é que você mandou o cara ficar Pô, enrolando? amigo, cara, mas assim, Amigos, amigos, nessa hora, reportagem à parte, né? não, não, mas Eu, foi marcante, foi eu tô, eu marcante. tô, eu É tô muito. puxando, eu tô puxando o assunto do Ah, amigo pelo seguinte. A equipe de repórter, você citou uma coisa muito importante. O repórter, ele pode ter até medo de alguma coisa, mas no campo de batalha, na nossa vida de repórter cinematográfico e os repórteres também, alguns deles, alguns não enfrentam, eu também entendo, tá certo? Mas na nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é o medo. Eu só, t- eu sou ruim de nado. Meu nado é aquele nado machado. Você sabe como é o nado machado? Não. não. É aquele que quando cai na água vai bater no fundo. Não, não, não nada, vai pro fundo direto. Sou eu. Mas assim, eu fiz um batismo de mergulho em Fernando de Noronha. Eu fiquei debaixo d'água 45 minutos filmando. Mas também eu só tive Caramba, coragem porque eu estava com a câmera. Então, assim, a coragem das equipes de reportagem, ela vai muito da vontade e do respeito que a gente tem pela profissão, né? Quando você fala perfeito. da coragem da Glória Maria, além da coragem que ela tinha quando a câmera estava junto dela, ela tinha muita confiança em você. Ela tinha muita confiança em você. Então, Que agora, vou dizer, é verdade, fala. isso aí é É muito porque importante em termos de equipe. Uma equipe é um time, são irmãos ali. Mesmo que em algum momento saia uma situação ou outra de discordância, porque são pessoas pensando totalmente diferente ali, naquele momento, mas o objetivo é sempre a reportagem. A reportagem é de todos nós. Nem é só da repórter, nem é só sua, nem é só do seu auxiliar, nem é do produtor, nem é do diretor, não. A reportagem é nossa, é da emissora. E, e só existe reportagem se tiver o repórter cinematográfico. Reportagem de televisão, digo. Só existe se tiver um repórter cinematográfico que enfrente toda e qualquer situação, não é? Mas me conta, o instrutor continuou, ele fez um voo um pouco mais longo, e aí deu tempo de chegar lá embaixo? não, deu em cima da hora, né? Então, Daniel, o ano era 1996, quando a gente se conheceu no Encontro Nacional de Repórteres Cinematográficos, lá em Fortaleza, no Ceará. E depois disso a gente se encontrou de novo. Vou puxar pela memória, hein? Você lembra dessa história? Claro que eu lembro. Eu me lembro que você fez um convite, você reuniu lá, você trabalhava na época no SBT, você reuniu lá profissionais de todas as áreas, inclusive tinha profissionais da Globo. E você fez um, um curso mesmo de 3 dias, né? Pude levar minha esposa, a gente ficou muito bem hospedado. E foi muito gostoso, porque eu fiz amigos lá, inclusive eu fiquei muito feliz da sua iniciativa, né? Porque alguém fala assim, pô, vou tirar alguém do Rio, Daniel, vou tirar fulano de tal, é muito caro, muito não sei o quê. E você me perguntou, quanto vai ser o teu cachê? Eu falei, cachê? Eu não quero cachê nada, eu quero só o hotel e a passagem, e quero levar minha esposa. Porque é um privilégio. Eu gosto muito de falar da nossa profissão. Eu gosto muito. E eu vou te falar E, que até e eu, hoje as pessoas lembram de você, viu? Até hoje a dona Miriam, a sócia proprietária da emissora, as meninas lembram de você, lembram da sua esposa.
e foi um momento marcante, um momento de multiplicação. Eu sou herdeiro, do jeito que você é herdeiro do José Andrade de profissão. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de um cara chamado Pedro Sotero Rosa, que era um dos supervisores nosso lá no SBT, um cara que me deu a chance de, de ser o repórter cinematográfico que me tornei, tá certo? Mas me conta, Daniel, me conta aí. Não, não conta pra mim, que talvez eu até saiba de algumas coisas, mas me conta de um lugar que foi a profissão que te levou, que você não teria, nem nos melhores sonhos você teria ido. E depois disso, me conta uma cobertura inesquecível que você fez, sendo repórter cinematográfico da Rede Globo de televisão. Na verdade, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né? Eu sei, meu pai era um marceneiro, um profissional especial, mas era muito simples, meu pai. A minha mãe era uma doméstica, né? Ela dava com pensão, e eu não tive, assim, praticamente, vou dizer, um berço, né? Mas eles me deram o mais importante, que foi a educação, me ensinaram os caminhos do Senhor, isso para mim é muito mais importante. E com isso, eu pude ter essa oportunidade de viajar para mais de 80 países, Uau! né? Só nos Estados Unidos eu fui 16 vezes, para a Espanha mais 6, enfim. E eu pude praticamente conhecer o mundo fazendo coberturas importantes. E isso está na minha história. Então, eu fui, graças a Deus, sem nenhuma vaidade, eu fui a 10 Copas do Mundo. Eu cobri 10 Copas do Mundo, 10 10 Copas do Mundo. Olimpíadas. 10 Olimpíadas. Sem falar Pan-Americano, falar Copa América, enfim. É um privilégio que poucos têm. Então, eu só te posso dizer o quê? A Deus toda a honra, toda a glória. Eu não tenho, eu sempre falo assim, eu não tenho esse mérito todo, eu não tenho essa bola toda, mas enfim, eu quero agradecer a Deus por isso. Então, eu fiz muita coisa, mas o que marcou muito para mim foi a Copa de 94, Só um instante. né? Calma, a gente tem que criar Ah, um suspense, porque senão a galera vai escutar tudo e não vai, né, ficar com a gente muito tempo. Ó, Copa do Mundo, atenção, pessoal, Copa do Mundo é daqui a pouco. Daniel, eu nesse projeto do podcast Lentes Abertas, eu há poucos dias tive a oportunidade de entrar em contato com um cara chamado Tino Marcos. E humildemente eu pedi para ele escrever um texto de entre 30 segundos e 1 minuto sobre os repórteres cinematográficos. Eu confesso para você que quando eu hum, mandei o texto para o Tino Marcos, né, um amigo querido me deu o contato dele, e eu confesso para você que eu não esperava a resposta. Eu entendo que as pessoas são muito ocupadas, eu entendo que as pessoas têm seus afazeres, né? Os que estão aposentados têm que curtir a vida, não é? Mas eu confesso que eu achei um cara muito legal. Ele me respondeu em menos de 30 segundos, tá certo? E eu vou parar de falar. Você tá pronto? Ele não mandou o texto não, hum. cara. Desculpa. O Tino Marcos, ele não mandou o texto. Te surpreendi, hein? Infelizmente. Ele fez melhor. Ele mandou esse vídeo aqui para você, ó. Pessoal, eu quero falar da minha alegria de poder comentar algo sobre a profissão de repórter cinematográfico e o personagem Daniel Andrade. Essa que é uma das figuras de maior referência na minha carreira. O Daniel foi um companheiro muito especial. A gente cobriu Copas, no plural, do mundo. Vimos o Brasil ser campeão do Tetra juntos, atrás do gol ali por onde o Baggio chutou. Ou seja, só aquilo já representaria uma ligação entre a gente muito forte. Mas isso foi muito além. A gente fez centenas de matérias juntos, viajamos por muitos lugares, fizemos até regata de volta ao mundo juntos.
Então, o Daniel, que é de uma geração um pouquinho anterior à minha, né? Ele foi um professor para mim. E ele foi um professor porque ele não apenas era esteticamente muito criativo, fazia imagens muito legais, muito bonitas, muito flagrantes e tal, mas ele era também muito jornalista, jornalista demais, né? Um cara que muitas vezes sabia muito mais do que os repórteres. Então, eu acho que falando do Daniel é falar dessa síntese que foi ele para mim na carreira de repórter cinematográfico, que é aquele cara antenado, aquele cara que é jornalista, que está atrás do fato, que tem uma atitude ativa dentro da produção da reportagem, e também o cara que esteticamente é muito correto, muito criativo e que faz coisas lindas para a gente contar as histórias. Um grande abraço aí a vocês. Meu irmão. Maravilha, que privilégio, cara. Por isso que eu digo, Marcelo, que a gente tem que honrar a quem merece a honra, né? E esse Tino Marcos, ele é um cara que é um grande amigo que eu tenho. Eu conheço a esposa dele, as filhas, e ele sempre foi essa simplicidade. Ele está sendo homenageado nesse programa. Provavelmente vocês já viram essa homenagem, e vocês vão. Tudo que aconteceu, ele merece muito, muito mais. Porque a gente, na nossa profissão, a gente tem que ter um profissional, um colega ali, mas que seja um cara parceiro, porque tem muitos repórteres, enfim, que são diferentes, tem as manias e tal, mas o Tino não, o Tino era parceiro, amigo, e eu tinha muita alegria de fazer uma imagem diferente e mostrar para ele. Ele ficava empolgado, cara, ele escrevia muito bem. Então eu estou muito feliz e muito honrado de ser lembrado, homenageado pelo meu amigo Tino Marcos. Eu vou te falar, ele não Só contou você nem mesmo. até três, cara. Ele não contou nem até três. Quando eu falei que você ia estar com a gente aqui, ele me disse. Ah, deixa eu ler. Eu. Desculpa, mas eu também fiquei emocionado, meu irmão, porque é, ele falou assim: Olá, Marcelo. Beleza, gosto muito da sua profissão e muito do Daniel. Daniel foi um professor para mim. Privilégio. Não é fácil. Esse, Não é esse fácil você menino, ouvir isso posso, de uma pessoa que é uma estrela. Eu digo uma estrela pelo seguinte: o jornalista, ele na frente da câmera, além de dar a notícia, ele tem que brilhar, ele tem que se fazer importante, porque aí a notícia tem credibilidade, tá certo? perfeito. E é uma pessoa muito importante para o jornalismo nacional, tá certo? É, Eu confesso para ele, você, eu jamais imaginei de ter em um dos episódios do Lentes Abertas, o repórter Tino Marcos participando e fazendo uma homenagem a você, meu amigo. Eu jamais imaginei, nos meus melhores sonhos, isso jamais nem passou pela minha cabeça. muito obrigado você por dar essa oportunidade, porque às vezes a gente fica falando, fulano morreu e recebeu várias homenagens. Você tem que receber homenagem vivo, né? Concordo plenamente. Essa participação que eu fiz lá no Mion, eu fiz para quero homenagear meu amigo vivo, né? Essa lenda, esse cara que eu nunca tive nenhuma decepção com ele, e tal. Os jogadores gostavam e respeitavam, eles respeitavam o Tino Marcos. O Tino era uma pessoa que, onde ele chegava, eles davam, ele tinha credibilidade, não é aquele repórter que chegava no dia seguinte, o cara quer cobrar, tu falou uma coisa que não é verdade, não, o Tino não. O Tino é aquele cara, enfim, muito feliz, Tino, muito obrigado por essa honra, tá bom? Você é um parceirão, grande Pois- amigo, que Deus te abençoe. Agora sim, para você que ficou esperando o podcast até agora, ele vai falar sim,
Quantas Copas do Mundo? 10. 10. Cobri Olimpíadas? 10. 10 também. 10. Viu o Brasil ser campeão do mundo quantas vezes? Eu vi 2 vezes. Você Eu viu o vi Brasil ser campeão dos 94, Estados só Unidos. 2. E 2002 no Japão. A Coreia, Copa Japão. Coreia-Japão. Coreia. O resto foi só derrota, gente. É muito. Como eu te falei, eu fiz a Copa de 90, 94, 98. Quer dizer, 90, o Brasil perdeu 90, né? Foi na Itália. E logo depois veio 94. E, e, mas eu já tinha feito a cobertura de 82 na Espanha. Nessa Copa nasceu a minha filha, Letícia. Depois, 86, no México. Então, 90 foi a terceira e os Estados Unidos a quarta. Na quarta, eu estava achando que eu era pé frio, porque era só derrota. Perdia nos pênaltis, perdia no contra-ataque, perdia não sei aonde, a seleção encantada, encantando. A seleção de 82 foi um sucesso, mas infelizmente não ganhou. E eu sempre cobrindo a seleção dentro do campo, junto com os jogadores. Então eu sofria muito. Então, 90, chegou o Tino Marcos, primeira cobertura do Tino Marcos. Olha que privilégio de começar, o Tino começar comigo e eu começar com o Tino, né? Ali naquela Copa. Depois veio 94, e 94 a gente estava no estádio, aquelas partidas, e chegou a época da final da Copa do Mundo. E à noite, né, no dia anterior, né, a gente estava no mesmo quarto, eu e o Tino. A gente sempre ficou no mesmo quarto, durante muito tempo a gente ficava 2 em cada quarto. Depois a Globo começou cada um ficou no seu quarto, mas não importa. E aí, na véspera do jogo, era meia-noite e pouco, e a gente ia dormir, eu falei, Tino, vamos parar, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir para que seja um sucesso a nossa cobertura amanhã. Para você, sua segunda Copa, você pode até se consagrar. E eu também, é muito importante, eu vou estar no campo. Imagina, se o Brasil ganha ali, vai ser uma festa muito grande. E aí houve aquela situação que ele usou um microfone sem fio, e isso ele conta, depois mais tarde vocês podem ver quando ele conta a história dele. Quando o Baggio jogou aquele pênalti para longe, eu estava atrás do gol, do lado dele, ele muito pertinho, e a gente se abraçou, a gente chorou, e a gente gritou. E eu estava louvando a Deus porque a gente estava 50 dias nos Estados Unidos cobrindo o Brasil. A gente estava quase 3 meses cobrindo o Brasil em vários lugares. E agora o Brasil está sendo coroado e a nossa profissão, o nosso trabalho está sendo coroado ali. E eu fiquei muito, muito feliz porque eu pude estar junto com o Tino ali e a gente se abraçou e a gente agradeceu. Mas me fala uma coisa: 10 Copas do Mundo, você, você passou por 3 Copas do Mundo, você já disse que você achava que você era pé frio, mas assim, existe algum momento que o repórter cinematográfico e que o jornalista ele deixa de ter o coração de pedra e ele consegue se emocionar com alguma coisa? Me conta um momento de emoção que você viveu nessa, nessas coberturas, algo que te trouxesse lágrimas. As pessoas falam assim, pô, mas você está ali atrás do gol, está dentro do campo, você está vivendo aquela sensação. E como é que é? Afinal de contas, você é brasileiro, você também tem emoção. E realmente eu tenho emoção, mas acontece que muitas das vezes você tem que é, retrair, você tem que segurar, por quê? Se você colocar muita emoção, você pode prejudicar o trabalho. Então, me lembro que na Copa de 82 a gente estava com uma câmera exclusiva, estava atrás do gol com uma equipe, e lá no estádio Sarriá, onde o Brasil perdeu lá para a Itália, eu estava com 2 técnicos, 2 amigos que estavam trabalhando comigo. E a Globo fez um praticável, assim, dentro da torcida praticamente, eu estava atrás do gol. E acontece o seguinte, era muito interessante. O Brasil fazia o gol, e eu filmava, acompanhava, ia lá no jogador, aquelas coisas todas, virava para a torcida ali e tal. Aí quando
o jogador já estava indo para o campo dele para recomeçar o jogo, aí eu travava a câmera e começava a abraçar com os câmeras, com meus colegas, os técnicos, e começava a gritar. A torcida olhava assim, cara, três malucos, cara. Como é que esses caras estão? E a gente vibrando, vibrando, vibrando. Aí, pum, ia começar o jogo, voltava para o jogo, né? Isso foi assim durante muito, né? Por exemplo, isso foi em 82. 86, quando o Brasil perde o pênalti ali e o Brasil está desclassificado, eu estava dentro do campo, olha só, é muito difícil, cara, aí você dá vontade de chorar. E teve um lance interessante na Copa de 82, que o Brasil era favorito, o Brasil encantou o mundo todo, o Zico, Falcão, Cerezo, todo mundo. E o Brasil perdeu. E aí o que acontece? Quando o Brasil perdeu, eu estava atrás do gol, eu vi os últimos dois gols do Paulo Rossi. Eu vi, quase que dava vontade de entrar e botar o pé e não deixar entrar. Eu estava ali atrás, inclusive recuperar recentemente as minhas imagens ali, né? Emoção ali, recuperaram agora recentemente a Globo. E aí o que aconteceu? Quando acabou, o Brasil foi desclassificado, cara, eu entrei no campo, naquela época podia entrar no campo, eu entrei no campo, cara, eu comecei a chorar, cara, e eu travei. Aí, de repente, eu olhei assim e falei, Daniel, você é profissional, cara. Você tem que mostrar. Todo mundo chorando, jogadores no chão chorando, Tele Santana, todo mundo. Aí eu comecei a filmar. Aí sim, aí eu esqueci, fui filmar, tal, tal. E quando eu estava saindo do estádio, indo para o hotel, né, depois de ter feito o trabalho todo, o Armando Nogueira, que era nosso diretor, é, é, cruzou assim comigo, eu estava com outro colega também, eu estava praticamente cara de choro. Aí o Armando virou e falou assim: o que está acontecendo? Falei, acontecendo. Pô, eu vivi com esses caras direto, eu estava direto, desconcentração. Pô, os caras eram meus amigos, tal, enfim. E aí o Brasil perdeu. Aí ele falou assim, ó, Daniel, bota uma coisa na sua cabeça. Nós não entramos em campo. Tipo, ele quis dizer que quem perdeu foram eles. Ele quis dizer o seguinte: o nosso trabalho foi muito bem feito. Então, ok, bola para frente, estamos tristes assim e segue aí. Então, essa foi uma experiência. Aí veio a Copa de 94. Em 94, a gente dentro do campo, um calor, mas estava muito quente. Cara. 13 horas, 1 hora da tarde, horário dos Estados Unidos. 94 mil pessoas no estádio. Devia estar mais ou menos uns 40 graus. Muita Isso gente foi passando no mal. Rose Bowl em Califórnia. Aí onde você mora, aí, ali nos Estados Unidos. É, E aí, tá um pouco para cima. Eu tô mais aqui assim, na mas tudo Flórida. bem, mas É, mas o verão da Califórnia ele é escaldante mesmo. não, é muito, muito quente. E aí o que acontece? Eu estava atrás do gol a Globo colocou duas câmeras, uma atrás de cada gol, claro. Ali do meu lado era eu, Daniel Andrade, do outro lado, Kleber Schettino, também um baita de um profissional. E aí, o que acontece? O jogo aconteceu, o primeiro tempo 0-0, o segundo tempo 0-0, prorrogação 0-0, pênalti. E aí, onde é que vai cobrar os pênaltis? Ali onde eu estava. Que eu pedindo, caramba, tomara que seja aqui do meu lado. Podia ser do outro lado, isso aí o juiz faz um sorteio, enfim. E aconteceu de eu estar Será ali que o atrás. Schettino gostou que não foi do lado dele? Claro que não, coitado, não, ele estava. Ele fez de lá de frente, assim, take do Tafarel, assim, mas o Uhum, mais importante é que eu estava ali do lado, né? tava Eu muito quase que longe. botava a mão na rede, assim, eu estava muito próximo. Eu posso depois mandar para você Eu queria. umas fotos. Você falou de um cara que ele demonstrou ter muita fé. Tafarel, Carlos Tafarel, não é? Eu queria. Cláudio, Cláudio Tafarel, né? Cláudio. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta. Você nunca negou sua fé como cristão, mesmo sendo jornalista, e talvez não tenha tido necessidade disso. Que bom, não é? Mas me diz uma coisa: a seleção de 96, que foi a Copa dos Estados Unidos, não é isso? 94. 94. Então eu vou fazer um parêntese aqui. A seleção de 94, ela tinha uma ela tinha uma turma de cristãos, de evangélicos,
que sempre faziam a sua parte. Oravam, cantavam e talvez até jejuavam, não se sabe. Como foi você saber que tinha gente que praticava a mesma fé em Jesus Cristo que você, uma vez que um dia antes da final você chamou o seu colega Tino Marcos para fazer uma oração de sabedoria e pedir a Deus que aquele dia fosse abençoado para vocês no campo? Como foi a sua relação com o Jorginho e quem era o seu jogador de seleção brasileira que você tinha mais afinidade? Então tem uma história interessante que em 94 os jogadores levaram, alguns jogadores levaram suas esposas e eles alugaram uma casa bem distante ali da concentração para não misturar, né? E justamente os atletas de Cristo, que era Jorginho, era o Mazinho, era o Tafarel, eram seis, né? Se eu falei alguma, não importa. E eles se reuniam quando tinha uma vez uma folga de 15 em 15 dias. Então eles iam, muitos saíam para fazer para lá, para cá, eles iam para casa e ali eles faziam um culto. E eu cheguei aí em um culto lá nessa casa, né? E porque eu sinto muita falta, né? Sou cristão e quando eu viajo, ficar muito tempo fora, às vezes eu procuro uma igreja, mas nem sempre é a igreja da minha língua, então isso eu não tenho assim muita afinidade. Eu vou às vezes para ouvir um louvor, mas assim, não é muito fácil. E nos Estados Unidos, a gente tinha esse grupo que se reunia. Então, eu, por exemplo, eu orava com eles, né? E eles eram muito é, é, firmes na fé. Inclusive, eu posso dizer, mas posso dizer com muita certeza. Tinha Romário, tinha Bebeto, tinha. Mas olha só, essa Copa foi a mão de Deus que esteve ali com aqueles atletas, com aquelas famílias que estavam ali intercedendo, e muita gente também no Brasil intercedendo. Sabe por quê? Porque muito jogador ali é, é, não estava com foco de firme, né? Estavam ali muito, são vaidosos, estavam, enfim, não preciso, não vou dizer nomes, mas não importa. Mas esses estavam focados e Deus teve misericórdia. Aquele pênalti do Baggio, com certeza, foi a mão de Deus que fez ele botar longe que ele normalmente ele não faz aquilo. Mas enfim, eu estou dizendo que eu quero dizer para vocês que eu estava no campo. O Tafarel tem um lance que a câmera não mostra, mas o Tafarel, quando ele vem para defender o pênalti, né, ele fica ali, vai bater o time adversário, é, é, ele vem caminhando para ficar ali atrás. Aí tem uma cena que eu olho para ele assim, né? Eu estava muito próximo, olho para ele e faço o dedo assim, tipo, assim, Deus, né? Uhum, Claro que eu não falei nada, vou falar com mas ele concentrado, uma coisa importante daquela, eu fiz assim, claro. né? Tipo assim, só nós que sabemos o que eu estava falando com aquilo, né? Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. E ele foi aquela bênção. E aí quando acabou o jogo, foi aquela festa, como eu falei, comecei abraçar com o Tino, estava glorificando a Deus, eu estava feliz, eu estava muito feliz. Aí o Tino conseguiu pular, foi para o campo com o microfone sem fio, foi um sucesso, ele furou o mundo todo com aquele microfone sem fio. E aí que eu comecei a procurar onde estava o Tino, mas eu não achei. Mas aí eu vi os atletas de Cristo, os seis, ajoelhados, orando, engrandecendo o nome de Deus. Aí eu apontei a câmera, comecei a filmar e eu vi que o diretor não cortava. E aí eu peguei o microfone, corta, 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 tal, porque eu sabia o que estava acontecendo ali, né? Ali era a mão de Deus e eles estavam agradecendo por aquela bênção. Então Mas isso ele foi a acabou Copa de cortando, ele não cortou? Depois ele por cortou. quê? O Não, ele diretor, cortou, não, ele cortou. Essa imagem está na transmissão. eu Mas lembro assim, disso. ele demorou a cortar, porque tinha muita coisa para mostrar, né? Porque, na verdade, esse esquema de Copa do Mundo, né? Existe a transmissão da FIFA. A câmera, de botam
18, 19, 20 e poucas câmeras dentro do campo. E a Globo coloca a câmera exclusiva, que você vai dar o foco dos brasileiros, né? Então eu fazia isso. Então, quando eu vi aqueles muito próximo de mim, os 6 jogadores ajoelhados, com a mão para o céu, dando glória a Deus, eu falei, corta, 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 corta. Eu sabia o que era aquilo. E logo depois ele cortou, e essa cena só tem na Globo, né? É Porque isso aí, a transmissão isso é outra coisa. aí justifica muito o que o Tino Marcos falou aqui no vídeo dele sobre você. Não é apenas ser um repórter cinematográfico, é ser um jornalista. Então, essa cena dos atletas de Cristo na Copa do Mundo era uma cena do jornalismo. O jornalismo tinha que registrar essa cena porque era uma cena importante, não só para aquele momento, mas para uma reportagem posterior, para mostrar que, né, o brasileiro é um povo de muita fé. Nessas suas coberturas, para que você, estudante de jornalismo, para que você, entusiasta, para que você que quer aprender a nossa profissão, e essas perguntas que eu estou fazendo para o Daniel Andrade é muito simples, elas são focadas em, em te mostrar a realidade de uma vida inteira, tá certo? 10 Copas do Mundo, 80 países visitados, 6 vezes nos Estados Unidos. Muitas das vezes, Daniel, me corrija se precisar, mas muitas das vezes você não teve tempo de conhecer o lugar onde você estava. Você veio, fez o seu trabalho e foi embora. Eu passei muito por isso nas coberturas na Presidência da República, quando eu trabalhei na Record, em Brasília, uma das casas mais interessantes aonde passei, tá certo? Mas eu queria saber de você, Daniel, teve algum momento que você, no jornalismo, que você viu a sua vida em risco como repórter cinematográfico? Várias situações. Eu queria também fazer uma observação, fazer uma honra também à Editoria Rio. Então, praticamente eu comecei na Editoria Rio. Então, ali foi a grande escola. É um, é um lugar que eu recomendo que você possa conhecer, trabalhar, para ter experiências especiais diferentes, né? Porque ali você convive muito com o dia a dia, com polícia, com tiroteio, com comunidades, é, é, situações muito difíceis. E ali você mostra realmente a tua profissão, a sua sensibilidade, a sua emoção. Então, a Editoria Rio foi uma grande escola. E praticamente ali eu consegui os grandes furos. Eu tive muitos furos no esporte, né? Se tiver tempo, eu posso contar rapidinho, mas eu quero contar Editoria Rio. Eu com a Todo o Glória tempo, Maria, a temos gente, todo o a tempo do gente mundo. foi, fez uma grande reportagem com o Sabará. O Sabará um, um bandido muito procurado no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Houve um crime numa favela lá no Rio de Janeiro, é, e aí o cara foi preso, um bandido, e aí esse bandido, à noite, eles entraram na delegacia e para tirar lá o cara que estava preso e tal, não sei exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, só sei que houve um tiroteio e mataram um policial que estava de plantão. E aí o que acontece? Foi uma comoção no Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse policial era antigo enfim, morreu ali naquela situação. E os policiais, no dia do enterro, eles falaram: olha, questão de honra, nós vamos pegar esse cara. E era tal do Sabará. Sabará era o chefe ali daquela comunidade. E aí eles falaram para o Brasil todo, saiu no Jornal Nacional, tudo quanto é jornal, nós, é questão de honra, vamos pegar esse cara vivo ou morto. E aí ficou durante muito tempo, muitas matérias, onde é que está o Sabará, Sabará, Sabará sumiu, e chegou uma hora que eles ficaram assim meio esqueceram. E um belo dia, a gente foi, eu e Glória Maria, ele trabalhava direto no horário de 10 da manhã às 5 da tarde. Mandaram a gente para o Morro da Cachoeirinha, ali no Meia,
para fazer uma blitz de polícia. E chegou lá, não tinha blitz nenhuma. Aí a gente ficou fazendo hora ali, a Glória no carro, lendo o jornalzinho dela. A gente parou o carro um pouco mais distante, ali no Lins, quer dizer. E aí eu fiquei andando por ali e tal, fazendo hora por causa da pra gente não ir para outra matéria, né? Já estava quase na hora da gente voltar. E aí eu comecei caminhando, aí fui na subida da comunidade, tem assim salão, padaria, essas coisas todas, aí tinha um salão. Aí o cabeleireiro, alguma coisa. Aí eu fiquei ali no vidro assim, olhando assim, aí um cabeleireiro lá de dentro olhou, aí falou, você está procurando quem? Sabará? Eu olhei para a cara dele assim e falei, pô, Sabará. Sabará sumiu. Aí ele falou, que nada, Sabará não sumiu nada. Achei que ele estava me dando assim, meio que fazendo graça para cima de mim, né? E aí eu falei, que nada, cara, não tem nada a ver. Ele falou, ó, você tá com a Glória Maria aí, né? Eu falei, tô. Ó, vamos fazer o seguinte, vou fazer com você, mas ninguém, não falei nada para você. Ele pegou e falou assim, olha só, chama a Glória Maria, porque a Glória Maria é neguinha, naquela época podia falar, ela é neguinha, e vai passar 15 para meio-dia a mãe do Sabará com a filha do Sabará. Ela leva ela para a escola, passa 15 para meio-dia ali. Aí fica aqui que eu vou dizer quem é. Aí eu falei para a Glória, Daniel, tá maluco, cara, tá sonhando. Daniel, falei, Glória, a gente não tem nada a perder, não tá fazendo nada aqui, vamos lá. Aí convenci a neguinha foi lá. Aí ficamos lá esperando 15 para meio-dia, vem aquela senhorinha com aquela criança com uniforme e tal. Aí a Glória foi para cima, a Glória muito comunicativa, muito esperta. Quando a velhinha olhou a Glória, Glória Maria, tal, aquelas coisas todas, se abraçaram. Aí, moral da história, aí ela falou, puxa, eu estou aqui porque eu queria, estão fazendo uma injustiça com seu filho, sabe como é que é, tal. Eu queria ver se eu podia falar com ele e tal. Aí ela falou, ficou assim pensando, não, mas ele não está aqui, não, mas tudo bem, quem sabe você pode fazer a comunidade. Aí ela pegou e falou, faz o seguinte, me dá o seu telefone, que eu vou falar com a minha filha para ligar para vocês. Cara, a gente foi embora para a televisão, foi uma expectativa, falou 2 horas da tarde vai ligar. Ficamos do lado do telefone, quando foi 2 horas, ela ligou. Aí a Glória conversou com ela, tal, tal, aí, moral da história. Glória fez aquele drama todo, combinou para o dia seguinte, à noite, para fazer a gravação. Aí, cara, foi o nosso foco, né? Nem dormir aquela noite. Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir? Aí a chefia começou, aí falou, não pode ir com carro, zebrado, enfim. Aí fomos para a comunidade. Chegamos lá, o Sabará mandou um garoto lá e falou, ó, só pode subir a Glória. Deixa a equipe aqui, estava eu e um assistente, e vem comigo. Aí a Glória me olhou, a Glória ficou azul. Cara, o que que eu vou fazer? Falei, Glória, já estamos aqui, está maior expectativa na emissora. Imagina se a gente não consegue. Glória, não tem, ninguém vai fazer nada com você, não, que você foi conhecida. Aí a Glória subiu. 20 minutos depois, foi 20 minutos um terror. Na 20 minutos verdade, depois a veio a Glória Glória era uma Maria. querida. A Glória era uma querida de todos, tá? Nós vamos falar daqui a Não, pouco outras coisas imagina, dela. imagina numa comunidade, cara. Numa comunidade ela era rainha. Claro. Aí, daqui um bocado veio esse rapaz, me chamou, falou, pode subir. Cara, subimos, cara, um escuro, uma coisa horrível, aquela sensação, chegamos num lugar escuro, aí daqui a pouquinho eu falei, gente, onde a gente está? Aí eu só escutei a Glória falar, Daniel, fica tranquilo, fulano, fica tranquilo que eu estava com assistência, fica tranquilo. Aí eu falei, Glória, ele falou, estou com o Sabará aqui. Eu não estava vendo, estava tudo no escuro. Aí eu falei, gente, olha só, por favor, encaminha para algum lugar para eu poder. Aí o Sabará, fulano, leva o Daniel lá, cara, eram 9 caras, tudo com arma aqui, e me levaram para perto de um barraquinho lá, porque a gente seguia a gravação, era a casa do Sabará. Aí chegou lá, ficamos ali esperando, cara, de repente vieram uns moleques correndo, cara, a polícia está batendo na comunidade e tal, não sei o que, todo mundo correndo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me bota em algum lugar, os caras vão achar que fomos nós que entregamos. Pô, nem sei de nada de polícia, enfim. Aí ficamos lá dentro do barraquinho, montei lá o tripézinho.
tal, acabou que veio o Sabará, cara, 10 seguranças e tal. Aí me cumprimentou, tal, não sei o quê. A primeira coisa que ele perguntou, vai uma cervejinha aí? Falei, caraca, eu não bebo, aí, Uau. como é que eu faço? Aí me ofereceu um cigarrinho que, sei lá, já entenderam. Uhum. E eu É. falei, pelo amor de Deus, eu não podia dizer que eu estava com medo, né? E eu estava com medo. Enfim, aí fizemos a gravação, cara, e aí a gravação foi um sucesso fantástico. O Brasil todo parou, e aí todo mundo queria. Como é que esses caras conseguiram? A polícia não conseguiu, tal. E a gente foi um furo nacional, e eu com a Glória, mas eu fiquei com muito medo, até a matéria ir para o ar, e depois que foi para o ar, você acredita que no dia seguinte a gente foi fazer uma matéria na Secretaria de Segurança, matéria que não tinha nada a ver com o Sabará. Quando eu chego lá, um rapaz que estava na entrada, um policial, meu vizinho, uma coincidência do mundo. Primeira coisa que ele falou, Daniel, tudo bem? Tudo bem. E aí, onde é que está o Sabará? Cara, gelei. Imagina, você dentro da Secretaria de Segurança, você conseguiu fazer o Sabará, que a polícia toda não sabia onde ele estava. Enfim, e essa história é uma das emoções que eu passei. Mas, de qualquer maneira, eu quero guardar as coisas maravilhosas dessa profissão, que é uma profissão maravilhosa, que não é uma profissão que qualquer um pode fazer. Eu quero ser repórter cinematográfico. Essa profissão tem que gostar muito. Você tem que se preparar. Eu me lembro que eu fui participar de uma palestra numa faculdade da cidade, estava o Pedro Bial, estava só fera, tinha um artista, não lembro agora, tinha uma não sei quem, eu estava ali na mesa, fui convidado, repórter cinematográfico. É claro que as perguntas maiores, importantes, era para o Pedro Bial, era para o fulano, tal, de vez em quando vinha um, fazia uma pergunta para mim, tal, não sei o que mais, tal, e aí quando eu falava também eu já... Aí chegou uma hora que uma menina fez uma pergunta, eu falei, é interessante, tá? Porque todo mundo só quer ser a Fátima Bernardes, Pedro Bial, ninguém quer ser o Daniel Andrade, e todo mundo riu. Eu falei, eu não estou falando isso porque é vaidade, ou estou fazendo isso, mas estou falando, sabe por quê? Porque para ser a Fátima Bernardes, de 1 milhão vai ter um, para ser o Pedro Bial, de 1 milhão vai ter um. Agora, o repórter cinematográfico não é que é uma profissão inferior, mas é uma profissão que tem mais oportunidade. E não é uma profissão que você não precisa estudar. Claro que tem que estudar, você tem que se formar. Agora, você pode ser. E outra coisa, principalmente porque tinha muito mais meninas do que menino ali no curso, né? Eu falei, olha só, vocês meninas, vocês têm muito mais sensibilidade do que nós, por incrível que pareça. Por quê? Se fosse antigamente, eu não recomendava, porque a câmera era muito pesada. Mas hoje as câmeras são modernas, são mais leves, e vocês, com a sensibilidade que vocês têm, vocês, poxa, vão arrebentar. Inclusive tem um repórter cinematográfico na Globo, Vlacira, que eu tive o privilégio de dar assinar o registro dela de profissional, mas o que essa menina foi discriminada, por quê? Porque era menina, era feminino. E nós, os colegas, discriminavam demais, porque ela era mulher. No entanto, ela era maravilhosa, excelente profissional. Então, é isso que eu falei. Aí, no final, todo mundo me procurar, todo mundo. Pô, cara, eu fiquei muito feliz quando você falou. Eu quero procurar essa profissão. Aí fui convidado pela faculdade para dar curso lá, numa das cadeiras, enfim. Então, de qualquer maneira, eu quero dizer para você o seguinte: essa profissão é uma profissão muito especial. O motorista, que é uma profissão digna, pedreiro, você pode fazer se você está com algum problema, você pode fazer normal, você vai fazer. Agora, o repórter cinematográfico, ele tem que estar muito bem, porque ele muita sensibilidade, ele trabalha com emoção. E quando a gente está nessa profissão, a gente esquece tudo, esquece o boleto, esquece o problema que ficou em casa, se você brigou com o filho, se você fez isso, se você fez aquilo, você tem que esquecer. Você tem que chegar e falar assim, agora a minha vida está aqui. Porque você está mostrando, você está documentando, você está trazendo aquilo que o povo não pode chegar, não pode mostrar. E você tem que fazer isso. Então, essa é a minha palavra que eu quero deixar com Tem vocês aí. uma, tem uma frase
do saudoso Dida Sampaio. Repórter Sim. fotográfico, muito muito premiado, Vladimir Zog, Ayrton Senna, Prêmio ESSO de jornalismo. Dida Sampaio, uma certa vez, num plantão no Palácio da Alvorada, me disse: Marcelo, os homens e as mulheres da imagem foram escolhidos por Deus para serem testemunha da história e documentar a história. Então, assim, para você que está fazendo jornalismo, nós teremos outras histórias aqui. E você vai entender que eu, Daniel Andrade e todos os outros que vão passar por aqui, nós sempre fomos movidos por paixão, mas uma paixão que é baseada na técnica, porque existe muita técnica no que a gente faz, existe arte no que a gente faz, porque uma composição de quadro é uma coisa difícil de se fazer. Uma iluminação interessante é difícil de se fazer. É muito bonito de se ver, mas é difícil de se fazer, tá certo? Então, essa luz que você está vendo aqui no Daniel, ó, hum, teve uns 4, 5, 10 minutos, 15 minutos de ajuste de pai para filha. Vocês não viram os bastidores, mas eu vi, tá certo? Então, quando vocês estiverem pensando em fazer o curso de jornalismo, dá uma passadinha lá no laboratório de vídeo, dá uma passadinha lá, dá uma conversada com os cinegrafistas que estão ajudando no curso. E uma certa vez eu ouvi do senador Carlos Alberto, o dono do SBT lá em Natal, também já não está mais entre nós. Ele disse: o melhor amigo de um repórter de televisão é o seu cameraman. Porque em um momento como todos nós podemos passar, se o repórter tiver uma dor de barriga, né, Daniel? Que eles têm também dor de barriga, né? Fátima também tem, o Pedro também Claro. tem, Tino também tem, não é? Então, assim, se eles tiverem uma dor de barriga, a matéria não deixa de acontecer. Porque nós, repórteres cinematográficos, muitas vezes deixamos de beber água, deixamos de comer, porque a notícia, quando passa na nossa lente, na nossa frente, ela só passa uma única vez. Uma única vez. Exato. Os momentos, eles não se repetem quando você está com a câmera na mão. E se repetem quando você está em casa assistindo televisão, porque havia um repórter cinematográfico para registrar tudo o que aconteceu. Quem aprendeu e não teve medo de passar o que aprendeu, passou. Quem são os herdeiros de Daniel Andrade? Quantos colegas que passaram por você como motorista, como auxiliar direto, né, como assistente e quiseram seguir o seu caminho e observaram o seu trabalho? Quantos herdeiros você deixa depois de se aposentar honrosamente? Quantos herdeiros você deixa na televisão brasileira? E por onde andam eles? Olha, eu fico muito feliz agora na transmissão, a última transmissão, eu olho ali atrás do gol, olho lá no meio do campo, e eu vejo muitos profissionais que começaram comigo e foram meus assistentes, né? Eu dei curso para eles, e muitos, muitos. E eu fico assim, eu não posso nem dar nomes, mas assim, eu fico feliz, sabe por quê? Porque muitos também falam que aprenderam comigo com o meu jeito, com as minhas imagens, né? Tinha gente que falou assim, eu ficava esperando o esporte, o Globo Esporte para ver as suas imagens. Então, isso aconteceu muito. E hoje eu fico assim, alguns me ligam, mestre, outro não sei o quê. Eu fico muito feliz. Quando eu coloco alguma coisa no Facebook não, no Instagram, alguma homenagem da minha família, alguma coisa que eu faço aqui em Matelândia, aqui onde eu moro, todo mundo vem falar, cara, você é isso, você é aquilo. Sabe, eu fico feliz. Eu sempre falo, a Deus eu dou honra e toda a glória, porque Combati o bom combate, eu né?
Eu sou muito, assim, parece não, mas eu sou muito tímido, assim, para as coisas, assim. É claro que eu gosto de receber um elogio, mas, assim, eu fico muito feliz. Às vezes eu fico pensando, será que se eu sou isso tudo mesmo? Então, por exemplo, eu vejo agora nas transmissões câmeras, o, 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 o- as câmeras ali no meio de campo ali, aquelas câmeras pequenininhas, modernas, com um Steadicamzinho pequeno, ou com uma cametezinha, com alguma coisa desse tipo. Cara, eu fico pensando, falei, gente, que privilégio, olha só, eles estão com a câmera ali, de repente não custa US$ 5.000. Eu trabalhava com uma câmera que custava US$ 80.000, a câmera pesava 12 quilos e 15 quilos, e eu rodava com aquela câmera toda. Eu tinha um privilégio e tal. E eu fico, às vezes, eu sou um pouco de pessoal com saudosismo, às vezes eu fico sonhando, tenho sonhado muito, de vez em quando eu sonho, estou fazendo uma matéria, não sei por quê. Eu sou muito bem realizado, mas assim, eu não sei porque a minha vida foi muito marcada com a minha profissão, que volta e meia eu estou sonhando, eu falei, amor, falo para minha esposa, amor, cara, hoje eu sonhei com uma equipe e tal, não sei o que mais. E eu tenho uma coisa que está acontecendo comigo, que a minha filha é psicóloga, a minha esposa é psicóloga, e agora o meu neto se formou em psicologia. O meu neto se formou em psicologia, Daniel Azevedo, e ele não se formou e está seguindo a profissão de produtor de conteúdo. Ou seja, o meu neto, a minha filha, Bianca, que é jornalista formada, ela trabalha aqui na Frimeza, aqui em Matelândia, em Medianeira. Ela, ela que montou aqui, ela que tem o microfone, ela que tem a luz, ela que tem tudo. Então ela faz vídeo. Então, isso é o maior legado que eu tenho. Eu tenho uma outra filha no Rio que é produtora, eu tenho uma outra filha que é diretor de vídeos, e a outra é psicólogo, para cuidar de todos nós, né? Então eu estou muito feliz, eu creio que tem muita gente que eu gostaria de falar o nome de todo mundo. Mas eu não consigo, mas eu quero só honrar mais uma vez o José Andrade, o falecido José Andrade, pela história, por tudo que ele fez. Ele não teve o privilégio de viajar como eu viajei. Naquela época era muito difícil viajar. Então, ele se realizava comigo. Ele passou a ser um grande amigo. Eu levei a minha esposa na casa dele, fazia um jantar maravilhoso, ele é baiano, e ele falava: a minha realização está em você. Então você tem praticamente o meu sobrenome e você praticamente viajou, está viajando o mundo todo e você é um destaque. Eu quero dizer que eu sou muito feliz. E por, pelo destino, eu peguei a vaga do José Andrade. Olha que loucura. Isso Era muito difícil você conseguir uma vaga no jornalismo. Eu consegui a vaga do José Andrade. eu Então, posso eu quero honrar imaginar. também o Reinaldo Menezes. Esse foi um parceirão que me ajudou bastante. E eu tenho, assim, falo com ele, de vez em quando eu mando uma mensagem para ele, da igreja, para ele, assim e tal. E são grandes parceiros. Agora tem grandes profissionais, Ricardo Strauss, Padula, que já faleceu, mas muitos profissionais. Mas esses dois eu quero honrar, porque eles me ajudaram, me deram oportunidade. Sérgio Guilherme, meu grande parceiro, a Mauri Paulino. Sérgio Guilherme está em Londres, está aposentado, fazendo. Eu falo com ele de vez em quando, ele manda umas coisinhas interessantes. Sérgio Guilherme é muito inteligente, moleque muito. Enfim, então eu estou muito. Orlando Moreira, desculpa, Orlando Moreira, a nossa história também passa pelo Orlando Moreira. Tive o privilégio de encontrá-lo agora no Rio de Janeiro, na homenagem da Glória Maria, ele, Marco Aurélio, o Julinho, né? Então a gente foi homenageado e Orlando Moreira é outra lenda, fundador da Globo e da nossa profissão, foi pioneiro também. Então, são esses profissionais, e aqueles que hoje estão fazendo que aprenderam, ouviram alguma coisa em mim, eu quero dizer que eu sou muito feliz e eu sou um aposentado, mas um aposentado que ainda tem uma cabeça muito boa. De vez em quando o meu neto chama, vô, dá para você fazer uma câmerazinha fechadinha aqui no futsal? Claro que é uma câmera difícil, que era aquelas câmeras pequenininhas, eu estou acostumado a câmera pesada, grande, que eu boto o rosto ali, eu vou lá no foco. Essas câmeras hoje em dia são quase tudo mais
automático, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito feliz. Estou trabalhando aqui na nossa igreja, Igreja Batista de Matelândia. Eu estou ajudando aqui no vídeo, ajudando muito pouco. No início eu ajudei até mais um pouco, agora não. Agora eu fico só dando desculpa, deixa eu assistir o culto, deixa eu ficar tranquilo, mas eu fico observando tudo, depois eu faço comentário. Ó. Olha, pulando assim, assim, assado, a transmissão está de alto nível, graças não sei se eu ajudei, mas se eu não ajudei também, eu estou feliz porque eles estão decolando, eles são muito inteligentes, esses moleques. Eu vou te falar uma coisa, Daniel. Me desculpe, viu, mas nós temos as mesmas manias. Eu também ajudo aqui na igreja, na Flórida, não é? E, e algumas vezes, quando eu não estou lá trabalhando, eu estou vendo o culto, me dá arrepios algumas vezes, assim, de algumas coisas Amém. que a gente não gostaria que tivesse sido feito em termos cinematográficos, em termos de câmera, a gente se incomoda. Daniel, eu queria que você falasse um pouco agora. Você falou da sua vida, da sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco da importância do podcast Lentes Abertas, que é um lugar onde nós iremos falar da nossa vida como repórter cinematográfico, trazer essa coisa mais humana do cameraman, aquele cameraman que acompanha o maratonista, que acompanha o futebolista, que acompanha o Ayrton Senna, não é? Então, para todos esses grandes profissionais do esporte ou grandes profissionais de qualquer outra área que aparecem na televisão, sempre tem. Vou colocar o termo cameraman, o cara que está operando a câmera. Então, eu queria que você falasse da importância de ter esse espaço de um podcast, não só que as pessoas possam nos ouvir, mas também possam nos ver falando das nossas experiências, e que você me dissesse uma pessoa que você gostaria de ver aqui, que estivesse aqui conosco falando das experiências, um amigo, um colega, alguém da mesma emissora, alguém de uma outra emissora. Se você quiser que o Sérgio apareça por aqui, é só você sabe como fazer, manda o contato para a gente, que humildemente eu vou pedir para ele, o meu tutor de Uniglobo, como já falei aqui, não é? É, fala para a gente a importância desse espaço e quem você gostaria de ver por aqui. Fique à vontade. Antes das considerações finais. Olha, primeiro eu quero dizer que é um privilégio, né? Começar com esse espaço. Eu quero dizer para vocês que é, essa nossa profissão é uma profissão muito privilegiada, né? Que a gente está nos lugares importantes, a gente está colocando, quer dizer, a nossa emoção e transmitindo a emoção dos acontecimentos, né? Eu digo para você que hoje está tudo mudado, tem muita a tecnologia chegou, mas eu queria que vocês aproveitassem a nova tecnologia não para ficar só aprendendo ali como é que funciona aquela câmera que tem, sei lá, 10.000 itens no manual, mas ali, o mais importante é que você está dentro de você, né? Você tem que estar com aquela câmera, sabendo que ela tem muitos recursos, mas o mais importante não é usar aqueles recursos e só isso. Você tem que viver aquilo, você tem que se emocionar. Eu vejo hoje alguns trabalhando, tipo, meio que ligou a câmera, pá, tal, acabou, vai embora. Assim, se você perguntar, não tem essa emoção. Então, isso, praticamente, isso aí, para mim, é operador de câmera. Porque se você, para ser repórter cinematográfico, para ser jornalista, né, você precisa ter bastante conhecimento, você precisa estudar, você precisa. Eu vi um depoimento do Marco do Show, quando como despediu da Globo, fizeram uma grande homenagem e tal, e ele fala isso. O Daniel, eu não precisava me preocupar com nada. Eu só ia chegar e falar, o que você quer que eu escreva? Na maioria das vezes, ele antecipava até as imagens, que um cara muito inteligente, assim como o Tino, como o Mauro Naves, como tantos outros, né? Não dá para falar agora todo mundo.
Então, o repórter cinematográfico está dizendo repórter cinematográfico. Ele não é operador de câmera, não é cinegrafista. Cinegrafista era antigamente cinema. Agora não, você é repórter cinematográfico. Então, que você possa, com essa tecnologia, você possa desenvolver e ter no sangue. Senão você vai ser a vida toda um baita de um operador. Eu tenho, por exemplo, o meu genro, né, Pomenique, França, que é produtor, diretor de fotografia, então ele é dessa geração. Então agora há pouco tempo ele foi fazer a COP30 e ele me ligou, meu sogro, olha só, estou fazendo matéria, estou filmando, editando, tal, me dá uma dica assim, 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 assado, tal, tal, não sei o que mais, tal, tal. E ele ficou muito empolgado, tal, porque a formação dele foi para a produção e ele faz muito bem, porque hoje também a demanda é muito grande, né? Você sai para fazer um trabalho, tem que fazer 500 produções, então é muito enlatado, tem que um atrás do outro, um atrás do outro, e você não, o conteúdo fica em segundo plano, né? Então, eu recomendo isso, porque na verdade a imagem, ninguém vai tirar a imagem, ninguém vai tirar a imagem, porque televisão é imagem. Se você tirar a imagem, vira rádio, e ninguém vai ficar 2 minutos assistindo. Então você tem que ficar o quê? Vendo a imagem. Então no futebol, se tirar o locutor, você vai continuar vendo. Você quer ver o teu gol, você quer ver as jogadas. Não estou dizendo que o locutor, o repórter não é importante, não é isso. Eu estou dizendo que a imagem vale mais do que 1.000 palavras. Nós Mas, de estamos qualquer falando de maneira, se você. televisão, né? Nós estamos falando de televisão. E Televisão, falando de televisão, se tirar a imagem, vira rádio. Eu acho que essa é uma das frases mais icônicas da televisão brasileira. Se tirar a perfeito. imagem, vira rádio. Você tem total razão quando você fala isso. E as pessoas têm que fazer jornalismo. O operador de câmera, é, ele não assina a matéria se ele for apenas fazer uma câmera aberta sem nenhum conteúdo. Agora, se ele for fazer uma reportagem, se ele for realmente um repórter cinematográfico, como já aconteceu comigo, com você e com várias outras pessoas que vão passar por aqui, né? E você falou das meninas. Nós teremos aqui a Simone Regina, que é uma das representantes femininas da cinegrafia no Brasil. Ela é da Rede Record de Televisão em São Paulo. Ela vai estar aqui com a gente. Você está certo. Tem que ter alma, tem que ter coração e tem que ter jornalismo, tem que ter tino, tem que ter um olho a mais, tem que ter uma percepção a mais quando você quer ser repórter cinematográfico. Porque imagina, você já estava cansado de primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação e pênaltis. Você, teoricamente, não tinha nenhuma responsabilidade de estar buscando nenhuma outra imagem. E você foi buscar os atletas de Cristo, uma imagem que se tornou histórica na conquista da Copa do Mundo aqui dos Estados Unidos. Desculpa te interromper, meu amigo, mas às vezes é porque a gente precisa colocar uns parênteses bem pontuados aqui, fazer umas pontuações para que as pessoas entendam. A profissão não é feita por desleixo, é feito porque tem muito carinho por ela, muito amor. A profissão é de muito amor. Por muitas vezes saí da minha casa de madrugada, por muitas vezes fui acordado às madrugadas, tá? Com amigos da polícia dizendo assim, olha, tem tal situação e essa situação só cabe você. Você- Eles criam confiança em você, Daniel. Porque, além É de tudo, verdade, você tem que provar para os outros profissionais, os profissionais do socorro, os bombeiros, a polícia, que você está ali como jornalista. Você não está ali para atrapalhar ninguém e nem para prejudicar ninguém. O melhor repórter cinematográfico, verdade. para mim, Daniel, é aquele que ele nunca vai fazer parte da reportagem. Ele só vai fazer a reportagem. Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu quero, só para, provavelmente alguns alunos de faculdade vão ouvir, né, de jornalismo, para vocês terem, fazer uma diferença, né, do repórter, do produtor, do repórter fotográfico, do cinegrafista, do produtor, do operador de câmera. Em 1987, né, a gente já trabalhava no departamento de esporte da Rede Globo. E o futebol, ele era transmitido pela produção da Globo.
Eles faziam a transmissão de futebol, não tinha muito futebol na TV, mas eles faziam a transmissão. Eu não sei exatamente qual o campeonato, não importa. E aí o que acontece? Uma vez, a gente chegou uma vez lá para o nosso chefe, lá, e a gente falou, olha só, poxa, a gente pode fazer melhor essa transmissão. Por que que a gente pode fazer melhor? Porque nós trabalhamos no dia a dia cobrindo os clubes e cobrindo os jogadores. Nós sabemos quem é o Zico, nós sabemos quem é o Falcão, nós sabemos quem é o Renato Gaúcho, nós sabemos quem é isso, quem é aquilo. Então, o que acontece? Os caras da produção, os profissionais da produção, eles não conhecem os jogadores. É normal. Os caras fazem novela, trabalham no estúdio, os caras fazem shows e eles não conhecem os jogadores, nós conhecemos. E aí o nosso chefe convenceu ao Boni, na época, para fazer um teste. Eles vão fazer o seguinte: vai começar agora o campeonato brasileiro, a Copa União, foi quando o Flamengo ganhou o campeonato, que dizem que é do esporte, não importa, mas o Flamengo para mim foi o campeão. E aí o que acontece? Começou a fazer um teste com transmissão. Olha, o Kleber Schettini ficava na câmera 1, o Márcio Torres na câmera 2 e eu lá no campo, com uma câmera com cabo de mais de 500 metros, um cabo grosso. E eu saía correndo de fora a fora, ia ter um escanteio. Eu posso dizer, eu fui o pioneiro de botar a câmera no chão para fazer aquele take da bola, quando bate, corta para a câmera de cima, lá dentro da área. Eu fui o pioneiro. Eu corria desesperado. Os caras ficavam. Eu era uma estrela no estádio, né? Saía puxando os assistentes, enfim. Eu fazia o cara sendo substituído, eu fazia o banco, fazia o técnico, fazia isso, fazia aquilo, com aquela câmera ali no campo. E nós fomos os pioneiros. Aí o Boni falou assim, gente, essa transmissão aqui é diferenciada. Porque o Tô tá falando assim, porque o Zico, o cara cortava para o Zico. Ah, porque o fulano. Porque a gente conhecia. A partir daí, nós fomos os pioneiros em transmissão de futebol da Rede Globo e provavelmente do Brasil. E a gente também serviu de exemplo para muitos países. Por quê? Porque a partir daí começou a investir. Por exemplo, é, jogo, é, é, jogo que vinha de fora, alguma coisa, não tinha. Aí eu ficava atrás do gol, o Kleber no outro, o Márcio Torres, não importa, a gente fazia aquela câmera, aí chegava no Globo Esporte, aí a gente pegava a câmera, vinha fechadinho e tal, tal, quando o cara chutava gol, aí o diretor lá olhou e falou assim, vem cá, eu não vi aquela câmera ali, onde é que estava essa câmera? Aí falou, claro que não viu, essa câmera é nossa, a câmera a gente estava no futebol, a gente fez a portátil. Ele falou, caramba. Aí eu falei, gente, parece que eu estou falando que sou eu, não, mas é o Márcio Torres, é o Kleber. A gente virava e falava assim, pô, mas por que não bota uma câmera dessa atrás do gol? Aí eles falavam, não, mas é difícil, pô, imagina, pô, é fechadinho, vai perder um gol. Eu falei, gente, essa câmera é câmera de replay. Com certeza, a gente está acostumado. Enfim, aí começaram a criar a 3A, 3B, 4B, 4 não sei o quê, foi criando não sei o que mais. Aí o Kleber foi um que também incentivou muito botar a câmera de detalhe, que é a câmera 3, com lente 40, lente 80, lente não sei o que mais. E nós fomos o que aí começou a botar microcâmera, começou a botar grua, começou a fazer isso, fazer aquilo, camês. Então a gente foi pioneiro. Então quero dizer para você o seguinte, olha a diferença. Quando começou com um operador de câmera, eles, excelentes profissionais, eles faziam muito bem a transmissão. Só que eles não tinham o conteúdo que a gente sempre teve. Então, a partir daí, nunca mais a produção fez transmissão. Ela foi fazer justamente o que ela fazia. Porque ela foi fazer o futebol porque não tinha ninguém para fazer. E eles faziam muito bem. Então, hoje, a gente pode dizer que essa transmissão hoje com 20 câmeras, 25 câmeras, que foi referência para o mundo todo, claro que lá na Europa, nos Estados Unidos, muita coisa eles aperfeiçoaram porque eles têm mais recursos, né? Começaram a botar, tem transmissão na Europa do campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato italiano, que não tem uma câmera com a lente menor do que 40. É tudo lente 86, 89.
Todas o campo tem uma dessa. Por isso que você bota o cara vai bater um pênalti, o cara dá um close, quase um big close do cara, porque, enfim. Mas esse é o privilégio e essa é a diferença do repórter cinematográfico, do operador de câmera, que também é a diferença do cinegrafista, que era do tempo de filme, né, película, e hoje do repórter cinematográfico. Hoje nós somos jornalistas, nós não somos apertadores de botão. Estamos chegando ao final, né, desse papo muito interessante, uma conversa muito boa, um papo que vai trazer conteúdo para você que está fazendo o curso de jornalismo, para você também que é colega antigo de profissão e que queria saber quem era a figura atrás daquele GC, daquele crédito do Globo Esporte, Daniel Andrade. Tá aqui ele aqui, ó, Daniel Andrade, um amigo, tá certo? Assim como eu tive já na profissão, cheguei em Brasília 2010 e fiquei sabendo que lá em Brasília havia um cara que eu sempre me espelhei nele em algumas coisas que eu fazia como repórter cinematográfico, Luiz Quilhão, que já não está mais entre nós, infelizmente, mas eu gostaria muito de ter Uma o lenda, Quilhão uma aqui com a lenda. gente. Um talento, um negócio incrível. O Quilhão Fantástico. conseguia fazer de uma receita no TV Mulher, lembro disso, no TV Mulher ele conseguia fazer de uma receita uma reportagem onde as pessoas, eu particularmente, eu babava para ver as imagens de um sal caindo no contraluz, num prato, e era uma coisa. E eu tive a oportunidade de dizer para ele o quanto eu admirava o trabalho dele. Foi um momento muito interessante. Fantástico. Fantástico. Mas, Daniel, agora eu vou Muita passar a coisa. bola para você de novo para suas considerações finais e queria que você dissesse quem você gostaria de ver aqui em um próximo episódio do Lentes Abertas. Olha, tem muita gente, o Mosca, né? O José Carlos Mosca, tem o Sérgio Guios, tem o Orlando Moreira, que ainda está com a gente, tem de histórias fantásticas, né? Nós temos o próprio Márcio Torres também, que mora no Sul. Nós temos muitos profissionais que poderiam trazer para a gente alguma coisa diferente, né? Eu acho que a Mauri Paulino também, mas ele agora só está cuidando dos netinhos e tal. Mas assim, são esses profissionais que eu gostaria de ver aqui falando para a gente de suas experiências. O próprio Cleber Schettini também, né? Ele tem uma baita de uma experiência. Não sei se ele vai querer, mas enfim, não importa, é ele que vai decidir. Vai ser muito legal. E quem sabe pode um dia fazer um meio de campo com o Tino Marcos, com Claro. o Marco do Show, esses profissionais que realmente marcaram e esses profissionais que praticamente a gente viveu uma boa parte da vida com eles. Então, entendeu? Eu, por exemplo, tive o privilégio de trabalhar com o Lucas Mendes, cara, essa lenda, cara, nos Estados Unidos. Eu fui cobrir minha primeira viagem. Eu fui cobrir as férias do Orlando Moreira, nos Estados Unidos. Foi uma experiência marcante. Eu iniciando, peguei um frio de menos 15 graus em Nova York. Mas, assim, que baita de experiência que eu tive lá. Agora, por exemplo, eu soube que um grande profissional se aposentou agora. Eu até mandei uma mensagem para ele lá dos Estados Unidos, o Tigrão. Tigrão é outra lenda que também se aposentou agora. Então seria muito legal. Eu acho que você deveria continuar e dar muita oportunidade, porque eu imagino o seguinte: eu sempre falava na Globo, falei, gente, nossos colegas estão morrendo, e a gente não tem história. Tem que ouvir esse. Ah, mas quem vai ouvir? Não, vai ouvir sim, porque muita gente hoje fala assim, poxa, Daniel, eu queria que você me desse uma entrevista, porque eu ouvi no Memória Globo você falando disso, falando daquilo, você tem tanta coisa você tem tanta experiência, você tem tanta história interessante, folclórica, você tem história muito legal. E aí, por quê? Porque um dia alguém resolveu fazer. Cara, a gente falou assim, vamos botar umas duas fitas aí, fita de 1 hora cada uma,
que acho que já está bom, né? Porque, entrevistei o Léo Batista, entrevistei o Pedro Bial, entrevistei fulano de tal, e eu era o primeiro repórter cinematográfico que eles estavam entrevistando. Você acredita que deu 7 fitas? Tiveram que buscar mais lá na produção de fita, porque eu tinha tanta história para contar. E aí, na verdade, eu fiquei feliz, na verdade, é um privilégio, porque o repórter cinematográfico, para muitos, é aquele fica atrás das câmeras, ele assim não aparece, ele é muito secundário. Mas olha, posso dizer para você numa boa que eu sou muito realizado e é uma profissão que é muito importante. Eu não quero fazer comparação se é com repórter que fica na frente da câmera. Eu quero dizer para você o seguinte: eu estou muito realizado porque você ali com a minha vista eu pude mostrar muitas coisas no mundo todo, muitas emoções, e eu estou muito, muito feliz. Então, eu quero dizer para vocês que valeu a pena. Assista, assista, e os outros que vierem, eu vou assistir, eu quero curtir. E parabéns, Marcelo, pela essa iniciativa. Que feliz que você está com estúdio, tá tirando onda também, né? E com Não, estúdio, cara. isso aqui, rapaz, Daniel, Eu quero. isso aqui Ah, é só um hobby. Depois que a gente aposenta, quer dizer, eu não estou ah, aposentado da profissão ainda, mas assim, depois que a gente chega numa certa idade, a gente começa a voltar, entendeu? é, São os meus amores. Essa câmera aqui uma doação de uma igreja onde eu trabalhei, né, durante muito que tempo, e legal. eles trocaram a tecnologia, e quando eu voltei, eu fui lá e encontrei essa câmera jogada no porão lá, e eu humildemente eu pedi pro produtor que ainda, pro diretor que ainda é do mesmo lugar lá, eu falei: "Olha, poxa, quanto que você me vende essa câmera?" Daí ele falou assim: "Te Não, vender não, eu vou te dar essa câmera de presente", não é. E ele que me deu legal. essa câmera de presente, eu doei para uma igreja brasileira, porque eles não tinham equipamento para recomeçar as transmissões no Facebook. E aí depois nós montamos uma equipe muito boa de voluntários lá em Atlanta, e esses voluntários conseguiram trocar toda a tecnologia em menos de 3 meses, nós colocamos do nosso bolso para a honra e a glória de Deus, e trocamos a tecnologia para tecnologia digital, e essa câmera ficou comigo até hoje, né. Estava Que guardadinha ali legal. esperando a hora certa para fazer parte aqui desse pequeno cantinho na minha casa, tá bom? Eu queria te agradecer Parabéns. demais, de todo o coração, são 40 anos, eu estava revendo aqui, Daniel, são 40 anos de amizade. E nunca, nesses 40 anos, a gente nunca perdeu o contato. O podcast Lentes Abertas, eu acho que uma das primeiras pessoas a ouvir dele foi você. Você me incentivou Amém. Muito bastante, obrigado. tá bom? Eu conto com a sua colaboração para que esses seus amigos possam estar aqui, tá certo? Se você me passar os contatos, eu vou conversar com eles, vou dizer que você esteve aqui, contou boas histórias, tá certo? E já fica marcado aqui um bate-bola entre você e o Tino Marcos, entre você e o Mauro Naves, o Mauro que eu tive o prazer de conhecer em Brasília, não é? E quem você quiser bater um papo aqui, dois, três colegas estão todos convidados, tá certo? Graças a Deus nós temos a tecnologia em nosso favor. É apenas uma chamada de vídeo e tá todo mundo aqui ao vivo, não é? Gravando e ao vivo se precisar, não é? Para que a gente possa ter o melhor espaço, para que o repórter cinematográfico possa se sentir bem, para que ele possa assistir, para que ele possa sentir a experiência dos outros colegas que passaram pelas mesmas emoções, em diferentes etapas da vida, mas emoções muito parecidas com o que é que você passou durante seu período na televisão. Eu queria te agradecer de coração mesmo, assim. Tem muito tempo que a gente está gravando, já são quase 10 horas da noite aí onde você está. Você dorme cedo, mas obrigado, viu, meu irmão? Obrigado de coração, obrigado aí a sua filha, a sua esposa, que eu tive o prazer de conhecer lá em Natal. Um agradecimento especial ao Tino Marcos por ter nos atendido de pronto e ter feito essa grata surpresa. Uma surpresa muito boa. Acho que foi bom para você ouvir o que ele tinha para falar. Tá, eu quero agradecer e quero dizer para vocês o seguinte: se eu cheguei hoje aqui, primeiro eu quero agradecer a Deus toda a honra e toda a glória.
e eu pude dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como o apóstolo Paulo. Mas o meu agradecimento é a minha família, em especial a minha esposa, que durante tantos anos ficou com nossas filhas, cuidando aqui no Brasil, eu viajando, e ela sempre segurando ali a barra. E eu quero dizer para ela que sou muito grato, quero dizer que eu te amo, você é muito especial, e como é bom a gente ter uma família, como é bom a gente ter alguém na retaguarda, intercedendo, e quantas vezes ela de joelhos orando para que tudo corresse bem nas viagens, em tudo. Então eu sou grato e essa profissão eu tenho muita gratidão a Deus, mas eu quero agradecer a minha esposa Elane Alves Azevedo e as minhas 4 lindas filhas e meus 4 lindos netos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Amém. E aí, gostaram? Esse programa foi feito com muito carinho para você, repórter cinematográfico, estudante de jornalismo, que querem saber um pouco mais da nossa profissão. E no próximo episódio do Lentes Abertas Podcast, nós teremos a presença de Pedro Sotero Rosa, um estudante de jornalismo que trocou as letras pelas câmeras.